Você não é infeliz porque sua vida é ruim. Você é infeliz porque não permite que ela seja boa. E o vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso daqui. Sobre o fato de você estar em um momento, você se olhar, entender que você está infeliz, mas você não encontra a resposta. E às vezes você já concluiu que você não tem motivo para estar infeliz. E aí você entra num ciclo de ficar se punindo porque você se sente mal, porque você não poderia estar reclamando que sua vida não está bacana. E aqui no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos falar sobre, querendo ou não, como nossa cabeça é maluca, como a nossa cabeça faz essas coisas, prega essas coisas com a gente, né? E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Aqui eu vou falar já vou avisando que esse daqui era aqueles vídeos que eu fiz anotação no computador, então eu vou estar olhando para aqui, porque para as anotações que eu fiz, eu fiz anotação também aqui no caderninho e vai ser todo um misturadão, e aí eu vou lendo as coisas que eu escrevi e a gente vai construindo o vídeo aqui, né, juntos. Eu acho que esse é o sentido. E já vou avisando outra coisa também. É daqueles vídeos que provavelmente vão demorar, porque é uma conversa que, de certa forma, a gente vai escavando e vai encontrando coisas, né, conforme a gente vai avançando na conversa. Então, eu já peço a licença para tomar o seu tempo aí, né, com todo respeito. E esse vídeo é para você mesmo, para você que sente uma infelicidade e ao mesmo tempo você sente que não tem motivo para estar infeliz. É exatamente isso daqui, tá? Essa sensação, a primeira coisa que eu gostaria de trazer, que eu anotei aqui, que essa sensação ela vem de três coisas. Ela vem, primeiro, né? Dessa forma, né? Talvez o contexto anterior seria, né, imaginarmos essa nossa forma como nós vivemos hoje, né? Esse seja o contexto geral, que nós nunca tivemos acesso a tanta coisas, a tantas novidades, a tantas coisas que a gente tem acesso, né, por conta da internet, redes sociais, essas coisas aí. E aí a gente sempre tem a sensação de que a vida do vizinho é muito melhor do que a nossa, né? Pois é, mas eu já vou falando para você, ninguém nas redes sociais posta as coisas ruins. Ninguém posta as coisas ruins. Então, só quando você entende isso daí, você já começa a olhar para as coisas um tanto quanto jarreta, né? Será que é bem isso, né? Eu já olho para as coisas um tanto quanto desconfiado. Por conta desse cenário, isso acaba resultando em três coisas, né? Que são os problemas, né? Que são acarretados para nós. Primeiro é a comparação constante, né? O segundo nos trazendo um sentimento de busca infinita por mais coisas, né? E terceiro também de certa forma, trazendo uma culpa ao sentir insatisfação, né? Então quer dizer, culpa ao sentir satisfação. Né? Então você se sente culpado por estar feliz, por sua vida estar boa, por as coisas estarem boas. Você se sente culpado. Isso daí vem de como nós aprendemos a viver a vida, né? Isso nos traz, antes de tudo isso daqui, inclusive, né, antes de eu entrar nos pontos que eu gostaria de falar, eu anotei alguns pensamentos interessantes aqui também, né? Um outro pensamento sobre o assunto sua vida não é toda ruim. Você só não está acostumado a reconhecer o que é bom. Você vê, é preciso parte de você entender que sua vida não está ruim, é você dar espaço para aquilo que é bom. É você olhar para aquilo que é bom, para o que você já fez que é bom, para aquilo que você já causou de bom. Né? Então essa é a parte, né?
aqui eu trouxe outra coisa também. Parte de não deixar as coisas serem simplesmente boas vem da necessidade de controle. Para que as coisas sejam entendidas como boas, você precisa perder o controle. Olha que legal, né? É isso aqui. Né? Uma outra coisa, um ponto interessante que eu posso levantar aqui é: se você está tentando, evoluindo e experimentando, isso já é bom. Esse daqui, isso já é bom, bacana para você. Só de você estar tentando, evoluindo, experimentando, isso já é bom. Aí, entendeu? É sobre isso. E aqui eu trouxe alguns pontos, né? Eu enumerei alguns pontos que eu gostaria de trazer e eu anotei aqui no computador, tá? Eu já falei isso aqui para vocês, né? O primeiro ponto é: você tem a ilusão de que nunca é suficiente, né? Ou seja, a gente foi treinado a pensar que estar satisfeito é estar acomodado, né? Então, mesmo quando algo está bom, a mente automaticamente diz, né? A nossa cabeça automaticamente já diz para nós: poderia ser melhor. Alguém tem mais que nós. A nossa mente traz isso daqui. E qual que é o resultado disso daqui? Você nunca chega ao ponto de aproveitar nada. Você nunca chega ao ponto de aproveitar. Você está sempre querendo algo a mais. Sempre, sempre, sempre. Isso que eu estou enumerando são os problemas. Isso são os problemas. Isso nos leva ao segundo, né, o segundo problema aqui, né? Nós confundimos a ambição por insatisfação crônica, né? Ou seja, a gente vive com a insatisfação, com sempre insatisfeito, né? Aqui tem duas coisas que a maioria das pessoas sempre mistura. Isso sob o meu ponto de vista. Que a primeira coisa é crescer e evoluir. Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa saudável. A segunda coisa que as pessoas sempre misturam é nunca aceitar o presente. E isso daqui é o que é destrutivo. Isso que é o ruim, né? Então, reconhecer, eu anotei aqui, né? Reconhecer que algo está bom não significa parar de crescer. Não significa parar de crescer. Mas, qual que é o lance? A gente internalizou que, de certa forma, como a gente foi criado, que se a gente relaxar, significa que a gente está ficando para trás, né? Ou se também a gente celebrar, significa que a gente tá dando aquela boa e velha fraquejada, né? A gente tá sendo fraco demais porque a gente celebra, né? Isso é o resultado de como nós fomos criados e alimentados com todo aquele contexto que eu trouxe ali atrás, né? De como funciona de certa forma a sociedade, né? Isso, de certa forma, acaba criando o quê? Uma tensão constante na nossa cabeça. A gente fica tenso, porque a gente tá toda hora, o tempo todo insatisfeito. Não sei se você se reconhece com isso aqui que eu tô descrevendo, mas realmente é isso que acaba acontecendo, né? Isso nos leva ao terceiro ponto que eu quero trazer aqui, que é o seguinte: você está perdendo sua vida em tempo real. E o que isso significa? Sua mente vive no quando eu tiver isso aqui, né? Quando eu chegar lá. A sua mente vive isso aqui, sua cabeça vive assim. Mas quando você chega, você já mudou tudo. Tudo já mudou. E você chega. E é aí que rola o problema, né? E só depois você acaba percebendo que aquele momento, né, o momento que você estava vivendo, já era bom. Né? O momento que você estava, o presente, já era bom. E você simplesmente não aproveitou. Você não deu aquela atenção, né? Então, isso aqui gera... Eu tô falando, né, de amizades que não, acabaram sendo perdidas com o tempo.
de fases da vida que você não parou para observar, que você estava passando por essa fase da vida, não conseguiu entender. E de certa forma, pessoas que se afastaram, né? Você acaba, apesar de que a vida vai fazendo com que a gente meio que acaba se afastando de pessoas, né? A gente tende, quando mais novo, a gente tem um grupo de muitas pessoas, né? E aí com o tempo, né, cada um vai seguindo o seu caminho, cada um vai indo para um lado, cada um vai indo para o outro lado e acaba se perdendo. Isso é normal, na verdade, né? Acaba sendo normal, né? E você, no final disso daqui, você só dá valor quando você percebeu que você perdeu. Que você perdeu, que você deixou passar esse momento. Deixou passar um momento despercebido. Aí você reconhece e dá valor. Isso nos leva ao quarto ponto que eu queria trazer aqui, que é o seguinte: a raiz disso daqui vem da falta de honestidade interna. Você ser honesto com você mesmo. E aqui nesse ponto, tudo se resolve com uma pergunta. E qual é essa pergunta? A pergunta é a seguinte: eu estou sendo honesto comigo mesmo? Quando eu penso que a minha vida é ruim, eu estou sendo honesto comigo mesmo? Aqui nesse ponto, existem dois cenários a gente parar para observar, que é o seguinte, né? O primeiro cenário é: você realmente está acomodado? E aqui você sabe que você poderia fazer mais e de certa forma está evitando o esforço, né? Então aqui nesse ponto é interessante, você precisa se colocar em ação, você precisa ter ação, entendeu? O segundo cenário é o seguinte: você está bem, mas não aceita isso, né? Ou seja, está evoluindo, está tentando, mas nunca se permite reconhecer que isso aqui está rolando, entendeu? Aqui nesse ponto é interessante você retomar a consciência ao presente mesmo, você colocar a sua consciência de volta ao presente, né, ao fato em si, né, ao momento, que nos leva a uma quinta, né, um quinto ponto aqui que eu trouxe para vocês, que é o seguinte: é a necessidade de controle disfarçada. Pois é, o que eu quis dizer com isso daqui, né? Você cria problemas na sua cabeça, né? Assume que sempre o pior está para acontecer, né? E com isso você sofre por antecipação, né? Mas por que você faz isso? Por que isso acontece? Porque problemas dão a sensação de controle. Problemas dão a sensação de controle. Então, na sua cabeça, você pensa: se você tem um problema, você pode resolver. Mas aceitar que está tudo bem, isso significa você perder o controle, né? Se você aceita que está tudo bem, você perde o controle. E isso, para você, lá no seu internozinho, na sua cabecinha, te assusta. Simplesmente te assusta, né? Isso nos leva ao sexto ponto que eu trouxe aqui, né? Que eu chamo de identidade de sofrimento. E o que eu quero dizer com isso daqui? Algumas pessoas se identificam com o caos, né? Com a dor e com a insatisfação. Ou seja, elas acreditam que parte da identidade delas é o caos, é a dor e é a insatisfação, né? Então, para essa pessoa, ela é a que sofre, ela é a pessoa que sofre, né? Para essa pessoa, ela é a que nunca está bem, nunca, né? Na cabeça dela, ela nunca está bem. E aqui nesse ponto, eu
eu penso para você que se você se identifica com isso daqui que eu acabo de descrever, no 6º ponto, que é a identidade de sofrimento, a pergunta que eu te faço é o seguinte: você quer continuar sendo essa pessoa, se sentindo, tendo esta identidade? Uma identidade que muitas das vezes é uma identidade que ela não é a sua identidade real. Não é quem você é. Na verdade, isso daí é uma identidade que ela é o resultado de tudo que anteriormente eu falei, né? De tudo que aconteceu anteriormente. Isso aqui é o resultado. Que nos leva ao 7º ponto que, né, que eu trouxe para você, que é o seguinte. Observe muito bem. Disciplina. Você ter disciplina sem se recompensar, isso significa uma prisão. Presta bem atenção no que eu quero dizer aqui, que é o seguinte: se você só se cobra e nunca reconhece o seu progresso, a sua disciplina, o ato de você estar sempre fazendo, se torna uma punição para você, né? O resultado disso daqui é o quê? Desgaste mental, perda de motivação, de certa forma, aquela sensação de vazio, né? E isso é ruim. Você precisa reconhecer que você está progredindo, que você está fazendo as coisas, né? Que você está tentando, que você está evoluindo, que você está experimentando. Isso é importante você reconhecer. Você próprio, consigo mesmo. Não precisa falar para ninguém. É consigo. É aquelas conversas que você tem embaixo do chuveiro e por aí vai. Você pode também utilizar o caderno de gratidão, né? Você escrever os seus pensamentos e por aí vai. Existem algumas formas interessantes de fazer isso aqui. A meditação também é interessante, né? Isso nos leva ao 8º ponto, que aqui pode parecer muito óbvio, mas aqui eu já proponho qual é a solução para todo esse, de certa forma, sofrimento, né, que você acaba provocando para você, né? Então a solução que eu proponho é a seguinte: deixe ser bom. Simplesmente isso. Deixe ser bom, né? Então aqui eu proponho para você que você pratique as seguintes coisas, né? Que é: reconheça pequenas vitórias, cara. Reconheça, eu fiz isso daqui e alcancei isso daqui, né? Pequenas vitórias, cara. Vai colecionando pequenas e pequenas vitórias na sua vida. Reconheça, né? Uma coisa que eu proponho para você que você pratique é: pare de comparar o tempo todo. Pare. A sua vida tem um contexto, a vida do seu amiguinho tem outro contexto, a vida do vizinho tem outro contexto, a vida daquela pessoa famosa tem outro contexto. Pare de comparar o tempo todo. Uma terceira coisa que eu proponho aqui como uma solução, é que essas soluções parecem muito óbvias, né? Eu sei, pode parecer óbvio, mas quando a gente não olha e quando a gente não pratica, a gente cai nesse ciclo, né? Nesse ciclo de insatisfação, de infelicidade. A gente volta para esse ciclo. E a terceira coisa que eu proponho é: se coloque no presente. Viva o presente mesmo, cara. O presente, ele não tem esse nome à toa de presente. Por quê? É a única coisa que nós podemos viver. É o presente. Por isso que se chama presente. O passado já passou. O futuro, você não sabe o que é que vai acontecer. A única coisa que você pode viver, pode aproveitar e pode controlar é o seu presente. Então, se coloque no presente, né? E para finalizar aqui, celebre o que você já fez, os seus feitos, né? O que já existe, o que já é bom. Olhe para o que é bom que está acontecendo. Olhe para o que é bom, né? Vou repetir a frase: sua vida não é toda ruim. Você só não está acostumado a reconhecer o que é bom. É isso aqui. Então, se eu pudesse resumir tudo isso aqui que eu falei para vocês, é o seguinte:
Você não precisa de uma vida melhor, meu querido, minha querida. Não. Você precisa parar de rejeitar a vida que você já tem e é boa. Dê espaço para ela ser boa, simplesmente isso. Só deixa ela ser boa. Beleza? Eu espero de verdade. Eu não sei que ponto da sua vida você está assistindo esse vídeo aqui, mas eu espero de verdade que você pare e pense um pouquinho isso aqui, tudo que eu conversei, né? Revisa, né? E se quiser a gente pode estar estendendo essa conversa nos comentários aqui, certo? Eu sempre gosto de trocar esse tipo de ideia aqui com vocês. Acho que vale a pena, acho que é útil, certo? Sendo assim, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu sou preto, alto, proclamado, declarado, generalista e tudo. Esse aqui é o canal que a gente faz assim. A gente liga a câmera, sai gravando. Eu tento escrever algumas coisas que estão passando na minha cabeça. Tento trazer tudo aquilo que eu tenho feito, testado, acertado e por aí vai. Principalmente as coisas que eu tenho pensado, né? Eu tenho observado. Vem aqui e trago para você nesse formato de áudio e vídeo, assim como diz, né? Para que assim, além de ficar esse registro, você pode aproveitar aquilo que realmente vale a pena para você aí e, sei lá, utilizar. Pode ser bacana você utilizar, certo? Então é isso. Então se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes começam de um jeito e nós não sabemos como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva nesse canal para que você tenha mais conversas assim, para que você ajude a construir essa comunidade de otimistas inconformados e você faça parte da minha jornada, né? Se você quiser se sentir à vontade com este vídeo aqui e quiser comentar, a gente trocar uma ideia nos comentários, é só mandar aí que a gente vai trocando ideia, certo? Dito tudo isso daqui, de verdade, eu espero paz e alegria para a sua vida aí, certo? De verdade mesmo, eu espero que isso aqui tenha sido útil, eu agradeço de verdade pela atenção, pelo seu tempo aqui para você estar me assistindo, e é isso. Dito tudo isso, eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.